Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Bendito seja o Senhor que nos concede essa oportunidade de poder estar fazendo uso da sua palavra e também estar nos alimentando. Eu quero deixar uma reflexão da parte do Senhor, algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero aqui compartilhar com todos os irmãos. Fica no Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 28, o 29 e o 30, que diz assim: Então disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes respondeu e disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Esse texto está em Lucas, capítulo de número 18, versículo 28, 29 e o 30 para a sua análise. Eu quero, meus queridos, pela graça e misericórdia do Senhor, deixar uma reflexão baseada nesses 3 versículos. Aqui nós vemos estes versículos inseridos dentro do contexto do qual Lucas, assim como Mateus e assim como Marcos, ele relatou o encontro e o diálogo de Jesus com um homem, com um jovem, com um cidadão, que a Bíblia não fala acerca do seu nome, mas o identifica como o jovem rico. Nós sabemos, meus queridos, que Jesus, no início de seu ministério, para nós entendermos aqui a situação, ele chamou 12 pessoas para o ajudar, para ser seus discípulos, seus seguidores, seus aprendizes, seus alunos. E assim, após a sua partida, esses discípulos, esses seguidores, pudessem dar continuidade à sua obra missionária, à sua obra evangelizadora e ao seu trabalho de evangelismo. Então, quando Jesus encontra essas pessoas, muitos deles estavam trabalhando, fazendo seus serviços de costumes. É o caso de Pedro, que estava ali pescando, e então ele estava na praia, né, como era de costume, como era de sua profissão. Então Jesus passa por ele e diz: olha, larga as redes e me segue, porque eu vou te fazer pescador de homem. E assim ele vai também junto com seu irmão André. Então, meus queridos, Pedro, assim como outros, abandona sua profissão, abandona sua renda e sai em uma empreitada missionária com Jesus, andando de cidade em cidade, de vila em vila, aldeia em aldeia, tanto ele como os outros que os acompanham. E muitos desses homens tinham famílias, eram casados, tinham suas esposas, filhos, casa, responsabilidades, porém eles deixaram para trás. Não que eles abandonassem as suas famílias, eu não estou dizendo isso, entenda-me. Eu não estou dizendo que ele abandonou a sua família, eu estou dizendo que eles saíram em uma empreitada missionária. Eles largaram os seus afazeres seculares, literalmente, e saíram em uma empreitada missionária com o Senhor. Eles deixaram aquilo que eles faziam, que era de costume, que era habitual para eles fazer, muito dele a sua renda. Eles abandonaram tudo e saíram em uma empreitada missionária com Jesus. E saíram vivendo daquilo que ia surgindo, ia sendo providenciado no decorrer da sua jornada. Só para nós entendermos. Então, de repente, eles se dão aqui em um diálogo com esse jovem identificado como jovem rico. E na situação, esse jovem que tinha muito dinheiro, ele começa a falar com Jesus: bom mestre, né, o que eu faço, né, para herdar a vida eterna? Jesus vai conversando com ele, e no final da conversa Jesus diz que tu quer ser perfeito, tu quer realmente
saber o que está te faltando, pega tudo que tu tem, vem dar para os pobres e me segue. Então, esse jovem, a Bíblia diz que ele saiu muito triste porque ele não teve coragem de fazer aquilo, ele não teve coragem de abrir mão de tudo que ele tinha e seguir Jesus, assim como os outros discípulos fizeram. Ele não teve coragem, simplesmente virou as costas e saiu. Então os discípulos, ele olha aquela situação e vê que aquele jovem tinha muita coisa, mas não abriu mão de nada e seguiu a sua caminhada. Já eles abriram mão de tudo para estar seguindo a Jesus. Então Pedro, ele vai dizer: Senhor, e nós deixamos tudo e te seguimos. Nós fizemos o oposto desse rapaz. Nós fizemos o oposto deste cidadão que não teve coragem de abandonar a sua riqueza. Nós, mesmo não sendo rico, o pouco que nós tínhamos, nós abandonamos. Ele tinha muito, nós não tinha quase nada. Mas mesmo assim abandonamos tudo para te seguir. E o que vai acontecer com a gente? A preocupação dele é uma preocupação lógica de uma pessoa que é pai de família, que tem as suas responsabilidades, de fato que talvez, né, os boletos que nós pagamos hoje, eles não pagavam naquela época, mas ele tinha a sua responsabilidade. Aí então Jesus vai e lança a seguinte questão no versículo 29, ele diz: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a sua casa, seu pai, os seus irmãos, sua mulher ou filhos, pelo reino de Deus, não receba, não há de receber muito mais neste mundo, e ainda no porvir, na idade vindoura, vai receber também a vida eterna. Eu quero dizer para você que eu não estou lançando uma questão de abandono familiar. Não é isso. Não entenda isso em nome de Jesus. Não entenda. Eu estou falando em prioridades. Eu não estou dizendo que a obra tem mais valor do que a tua casa, abandonando a tua casa, tua família. Não, estou dizendo que os discípulos receberam um chamado de missão. E esse chamado de missão engajava eles seguindo a Jesus, e assim eles fizeram. Eu estou falando de prioridades pelo reino de Deus. Eu estou falando de você não abandonar o reino de Deus por nada. E foi isso que eles fizeram. Então os discípulos, Pedro perguntou: Senhor, nós trocamos tudo pelo reino de Deus. Nós entregamos tudo que nós temos pelo reino de Deus. O que nós vamos ganhar? Jesus disse: olha, vocês vão ganhar, certo? Vocês vão receber muito mais nessa vida, certo? E na idade vindoura ainda, a vida eterna. Olha, queridos, eu quero dizer para você, já chegando aqui na situação para encerrar o vídeo, que antes de nós recebermos algo da parte de Deus, primeiro nós temos que entregar algo a Deus. Hoje nós queremos receber muito de Deus e entregamos pouco. Nós entregamos quase nada, na verdade. Nós queremos receber bênçãos, nós queremos receber cura, nós queremos receber batismo com o Espírito Santo, nós queremos receber milagres, queremos ver milagres, queremos ver salvação, queremos ser usados por Deus, mas nós temos entregado pouco a Deus. Se nós fôssemos perguntar a nós mesmos agora o que nós temos entregado para Deus. Você pode dizer assim: não, eu tenho entregado minha vida, tá? Mas vamos definir o que é entregar a vida para Jesus. O que realmente engaja entregar a vida para Jesus. O que engloba tudo isso? O que engloba? Se nós formos ver na Bíblia, nós vamos ver exemplos, muitos, mas nós podemos destacar alguns de pessoas que entregaram algo valioso, algo precioso para Deus e receberam algo muito maior. Eu não estou falando em questão financeira, não, eu vou vender esse carro velho que eu tenho aqui, vou entregar que Deus vai me dar um zerado. Não estou lhe dizendo isso não, ele pode dar, pode dar. Quer fazer, faça. Mas o que eu estou querendo te dizer é pessoas que entregaram algo que fazia parte de si e foram contemplados com algo grande da parte do Senhor. É o exemplo de Abraão. Abraão, ele entregou o seu filho único, como o próprio Deus chama, a quem ele ama, a quem ele amava. Ele entregou. Ele ia sacrificar a Isaac. Até o momento em que Deus diz: não encosta nessa criança não, porque eu sei agora que tu me amas. Então o que Abraão ganhou com aquilo tudo que ele ia fazer? Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Abraão, ele teve o seu nome mudado para Abraão, como eu estou citando agora. Até antes era Abrão, significa homem grande, homem de grande estatura. E Abraão significa pai de muitos. Abraão, ele era um homem grande, mas não tinha filho, não tinha fruto. Não adianta você ser grande e não ter fruto.
É melhor você ser pequeno e ter frutos. Então Abraão, ele agora vai mudar de homem grande, de homem de grande estatura, sem fruto, para pai de muitos. Então eu quero que você entenda que Abraão, ele deu antes de receber. Antes de Abraão ser chamado de pai da fé, antes de Abraão receber uma nação, antes de Abraão ele ser chamado realmente de pai de multidão, Abraão ele teve que entregar o seu filho. Ele entregou, então Abraão ele entregou antes de receber. Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele entregou o seu título. Ele deixou de ser chamado de filho da filha de Faraó, neto do Faraó. Para quê? Para ele sofrer e padecer com o povo de Deus, mas ser chamado de amigo de Deus. A Bíblia diz que não houve nenhum homem na terra que Deus falasse, assim como ele falou com Moisés, face a face. Então, entenda que Moisés ele entregou a sua posição. Muitas das vezes, meus queridos, nós não queremos entregar a posição em que nós estamos para ter uma amizade com Deus. Porque aquela posição que nós estamos, ela nos traz uma posição com os homens. Ela nos traz uma amizade, um privilégio com os homens. E nós não queremos descer desse pedestal. Nós não queremos sair dessa posição humana para ser chamado de amigo de Deus e ter uma posição de amizade com Deus. Nós não entregamos, mas nós queremos ser amigo de Deus. Nós queremos ter as nossas orações atendidas por Deus. Mas na hora de entregar, nós não entregamos a nossa posição a Deus. Ana, meus irmãos, ela entregou um filho. O que Ana mais queria era um filho. Toda vida que Ana ia à festa da Páscoa, Ana ela orava a Deus. E ela queria muito um filho. E até o momento em que Ana fez uma oração diferente. Ela disse: Senhor, se tu me der, eu te dou. Se o Senhor me entregar um filho, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego esse filho para ti. Então Ana fez um voto ao Senhor, prometendo entregar o filho, se recebesse aquela bênção. E Ana recebeu. E Ana cumpriu o seu voto. Então, antes de Ana receber um filho, primeiro ela entregou o voto a Deus, dizendo que daria aquele filho como oferta ao Senhor. E assim Ana fez. Ana entregou o filho ao profeta ali, ao sacerdote ali, e recebeu um profeta da parte do Senhor, profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz de Israel, o único na Bíblia que exerceu esses 3 ministérios. Jefté, antes de sair para uma batalha, Jefté ali fez um voto ao Senhor e disse: Senhor, se eu for vitorioso nessa batalha, quando eu voltar, a primeira coisa que sair da minha porta, eu ofereço ao Senhor. Quando Jefté volta para a batalha, Jefté volta vitorioso, cantando, glorificando ao Senhor, sendo exaltado por todos os homens. A primeira pessoa que sai na sua porta é sua filha. E Jefté, com lágrimas nos olhos, ele entrega a sua filha ao Senhor, para que a sua filha viva uma vida de consagração a Deus. Aquela jovem, ela não casou. Aquela jovem, ela não cuidou da velhice do seu pai, porque a vida dela foi dedicada ao Senhor. Então, meus queridos, nós vemos que para nós recebermos algo de Deus, nós temos que entregar algo primeiro também. Se você quer receber um milagre de Deus, você tem que entregar a sua fé. Mas entregar a fé não reflete apenas eu chegar e dobrar o meu joelho no altar. Entregar a minha fé reflete muito mais do que meras palavras. Reflete atos, reflete atitudes, reflete convicção. Muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor e nós vamos dizendo: olha, eu quero receber a minha bênção. Eu vou, mas eu quero receber um milagre. E quando nós chegamos lá, nós não entregamos um culto ao Senhor. Nós não entregamos uma adoração, nós não entregamos louvores, nós não bendizemos ao Senhor. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos é apenas um rito que sai de uma forma automática de nossos lábios. Mas o nosso coração, ele fica trancado. O nosso coração, ele fica fechado. Então, se você quer receber algo do Senhor, entregue algo primeiro, entregue o seu louvor, entregue a sua adoração, entregue a sua dedicação. Entregue a sua vocação que você tem ao Senhor. Muitas das vezes nós queremos ver o Senhor operar na nossa vida,
mas nós não colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós até prometemos a Deus, dizendo, olha, Senhor, cuida da minha vida. Mas em seguida, no dia seguinte, a gente já está reclamando, murmurando, maldizendo. Mas só que no dia anterior, nós entregamos a nossa vida para o Senhor cuidar. Mas no dia seguinte, nós estamos já tomando conta nós mesmos da nossa própria vida, da forma como nós achamos que deve ser. Eu imagino Deus olhando do céu e falando, mas você entregou essa vida para mim ontem. E não é assim que eu quero cuidar dela, eu quero cuidar dela de outra forma. Então, meu querido, antes de nós recebermos algo de Deus, primeiro nós temos que entregar algo para o Senhor também. E para encerrar, Deus ele também agiu dessa mesma forma, entregando para receber. Como, irmão? Deus ele entregou o seu unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu filho Jesus para receber um povo seu, santo, irrepreensível, imaculado, que lhe serve, que lhe adora e que lhe honra e que estará preparado para ir para o céu. Deus ele entregou a Jesus para receber a igreja. Então, meu querido, tome essa palavra no seu coração. Não sei qual o problema que você está passando, não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você tem colocado como causa impossível na mão de Deus. Mas eu quero dizer que você tem que entregar para poder receber. Eu não estou falando de bens financeiros, não estou falando de oferta. Não estou me referindo ao teu dízimo. Eu estou me referindo da sua vida, muito mais. Eu estou me referindo muitas das vezes, meu querido, àquilo que nós temos no nosso coração como de mais importante, assim como era o caso de Abraão, que após anos esperando um filho, quando ele tem, simplesmente Deus chega e pede, olha, sacrifica para mim. Aquele filho, ele ocupava um espaço tão grande no coração de Abraão, que Deus, ele olhou e disse, será, Abraão, que Isaque no teu coração é maior do que eu? Será que Isaque está ocupando um lugar que é meu por direito? Vamos saber agora, sacrifica ele. E assim Abraão fez. Abraão não estava provando para Deus, porque Deus ele é onisciente. Abraão estava provando para si mesmo, que estava disposto a entregar para poder receber. Então, meu querido, entregue o seu louvor, entregue a sua adoração, entregue tudo aquilo que você acha que faz parte da sua vida, entregue ao Senhor. E o Senhor vai te devolver de volta, como ele falou aqui, muito mais nesse mundo. E na idade vindoura, você também vai ter a vida eterna. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o sol sobre a tua casa, sobre a tua vida, e que o Espírito Santo esteja com você, te consolando, te dando força e te direcionando até as mansões celestiais, em o nome de Jesus.